Vamos voltando então. Então hoje a live é sobre eu e meu pai, o caminho para o mundo. E nós vamos ter a presença aqui do Décio de Oliveira, Fábio de Oliveira Júnior, foi meu professor. Eu vou contar para vocês um pouco da história minha, do porquê que o Décio me marcou tanto. Para mim, gostaria que ele ouvisse isso depois, né? Quando tiver gravado lá no IGTV. Que para mim o Décio é uma referência sem tamanho, sem tamanho. Por isso a minha ansiedade nessa live de hoje, super feliz de recebê-lo aqui na nossa casa, né? Porque o Décio, a formação que eu posso dizer assim que eu tive, a primeira formação clássica que eu tive foi com o Décio. Na época, ele tinha uma escola chamada IBHBC, Instituto Bert Hellinger Brasil Central, então não era IDESV ainda, então eu sou da época do IBHBC. E aí depois que o... Ah, legal, entrou. Show de bola. Vai vir engatado, né, Décio? Vai vir engatado, só um pouquinho. Não tô conseguindo convidar ele. Diz um oi aí pra mim, Décio. Ou então me chama que eu já te aceito pra gente começar. Viu, né, Adri? Décio é excelente mesmo. Me dá um outro oi aí, Décio, que tu entrou junto com um monte de gente e eu não consegui te convidar. Vamos chamar aqui ele. Deu certo? Olá. Mestre requisitado! Hoje eu tive um problema, querido. Mas está Tava tudo na bem. outra live. Nossa, foi engraçada. A vida tem que ser engraçada, tem que ser divertida, não é não? Leve, isso mesmo. Tranquilo, muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui. Enorme mesmo. O pessoal já tava me Prazer é dizendo, meu. o pessoal foi lá espiar, lá no Resiliência Humana, tava adorando. Disseram, não, com certeza vale a pena ver o Décio mais um pouquinho, né? Tudo bem. Bem-vindo, Décio, tudo bem? Primeiro eu quero te colocar aqui o meu coração enquanto você respira, né? Para poder já estar saindo de uma live para outra. O que é uma pessoa ser competente e bem requisitada, né? Eu quero É uma contar um pouquinho. diversão. É uma diversão, é a vida. E bom que a gente não para, né? Agora é online, agora não para. Eu também nunca fui do online, né? Depois da história da pandemia, a gente acaba entrando porque é um movimento que o universo está pedindo, né? Décio, eu quero te contar uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de falar. Do teu papel na minha vida. Pode contar, ué. Ai, Vamos trocar umas figurinhas. que ótimo. Primeiro eu quero te dizer, assim, da minha admiração. E eu conto muito nos cursos que eu dou, as porradas que tu já me deu. Eu? Sim. Eu sou fraquinho. Tu dá tanta porrada, ela nem lembra mais em quem. Eu sou fraquinho. Ai. Então, eu lembro que quando eu já vinha conhecer as constelações, mas quando comecei no IBHBC ainda, época, né? Que não era IBS ainda. E eu me lembro do primeiro dia de aula. E aí, você fez uma pergunta, eu conto para todo mundo essa história quando eu dou um curso. Eu digo assim, você fez uma pergunta, e eu falo sempre seu nome, sempre te cito nos meus cursos. Você falou assim, quem é psicólogo? Aí todo psicólogo é cheio, né? Aí eu bem feliz, levantei a mão, psicóloga. Aí você falou assim... Você devia estar... Ninguém te falou para não responder minhas perguntas. Esqueçam tudo que vocês aprenderam, você falou. Aí na hora, Décio, eu fiquei com tanta raiva de você que eu quase joguei uma cadeira. Aí eu fui entender. Aquilo me tomou do jeito tão legal, porque assim, eu sou muito de desafio, né? E naquele momento, aquilo me deu uma vontade enorme de ficar ali, pra saber, mas pra que esse cara tá me dizendo isso, né? O que ele tá me provocando? E aí eu fui percebendo da tamanha prepotência que a gente vai para um lugar, né? Muito cheio. Então eu fui muito cheio. E quando você fez isso, você me deu uma oportunidade imediata de me esvaziar. De colocar em suspenso aquilo que eu já conhecia para dar lugar a algo novo e depois os conhecimentos se agregam, né? Se integram. Aí eu fui entendendo isso na prática. Então eu quero te agradecer Na verdade, por que você me deu. nunca.
O problema meu que eu tenho com os nossos alunos, né, de uma maneira geral, é o seguinte: para você aprender uma coisa nova, né, é preciso necessariamente ter um espaço, vamos dizer assim. A Wilma gosta de citar uma parte do Tao Te Ching que fala sobre a importância do vazio, né? A gente fala, a utilidade de um jarro está no vazio do jarro. A utilidade de uma sala não é as paredes da sala, é o vazio dessa sala. Então, essa fala do taoísmo, ela vale para a nossa vida, né? Você não pode... Como é que você vai encher uma xícara cheia? Como é que você vai encher-se se você não está vazio? Certo? Primeiro. E quando a gente faz isso, nós temos que desconstruir certas certezas, né? E não é possível fazer isso quando a pessoa diz que já sabe, né? Não tem jeito. Quando ela está cheia, não tem jeito de ela saber mais, porque ela já sabe. E esse movimento de desconstrução e esvaziar-se todos os dias é a base da postura sistêmica que nós precisamos colocar a serviço do cliente. Porque, na verdade, o que nós sabemos da vida do cliente? Na verdade, nós não sabemos nada. A pessoa chega ali com uma história enorme, uma história que tem uma cadência e uma cadeia de sequência de eventos muito grande. Nós não sabemos nada da história. Se eu já chegar cheio de concepções... Estão me pedindo para botar o fone, vou pegar o fone. Beleza. Se eu já chegar cheio de certezas e preconcepções, não posso ajudar essa pessoa. Então, um dos temas importantíssimos que nós ajudamos as pessoas no nosso treinamento é, de fato, ajudar as pessoas a se esvaziar, né? Isso envolve certos desafios desse tipo, né? Um ponto importante que tem, inclusive, eu soltei outro dia um vídeo no YouTube sobre isso, eu falei nem alfa nem ômega. Eu soltei uma frase no Instagram, e essa frase era o seguinte: às vezes a moral é contra a vida. Velho, ó que eu soltei esse negócio aí, o Instagram inteiro vem em cima de mim, querendo me matar, me comer vivo, me fritar no óleo fervente. E eu tive que fazer uma live com a Isabela, outro que é nossa aluna, só para explicar essa frase. E quando eu estou dizendo que a moral às vezes é contra a vida, eu não estou dizendo que a moral é sempre ruim, né? Eu estou dizendo que às vezes ela não é sempre boa. O que significa, muito provavelmente, que nós estamos falando aqui de uma coisa que vai no meio, né? Nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. Mas inúmeras vezes eu vejo que quando a gente quer ajudar uma pessoa a ampliar seus horizontes, nós temos que primeiro desconstruir alguma coisa. E para ajudar a pessoa a desconstruir, às vezes o jeito é desafiar mesmo, né? Não tem outra maneira. Porque se a pessoa está muito estruturada, muito certa, você não consegue dar espaço para o novo. Ela já sabe. E nesse já sabe, ela perde uma oportunidade do tamanho do mundo de aprender coisas novas e interessantes, né? E principalmente de se divertir, né? Sim. 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 Isso eu acho bárbaro. E hoje a gente trouxe como proposta a gente falar do pai, né? Da força do pai. Assim, na hora dessa questão, ontem a gente fez uma live com o Luiz e foi muito legal, porque cada vez que eu faço uma live como essa, é como se eu tivesse, bem isso que você falou, se esvaziando, e por isso que eu quero convidar, inclusive, as pessoas que estão aqui, né? A gente está em 367 pessoas, se esvaziar mesmo, porque a gente, muitas das lives são assistidas por consteladores, por terapeutas, por profissionais que já trabalham em ramo, e essa coisa da gente poder dar um lugar no coração para ver algo novo e sentir de uma maneira diferente. E eu digo que contigo eu aprendo a cada sílaba que você fala. Então, para mim é muito assim de prestar atenção mesmo, assim, a cada coisa que você fala. Então, eu gostaria muito de trazer, a gente poder conversar um pouquinho, Décio, você trazer um pouquinho da sua contribuição para nós sobre essa questão forte do pai. E a primeira coisa que me veio para te fazer uma pergunta foi meio desafiadora, que é bem boa e eu adoro. Eu tô nessa. Que é assim, ó, Décio, explica. Eu tô tentando pegar uma bateria aqui, uma bateria auxiliar, que meu celular tá quase sem bateria, mas vamos falando aí, só não vou olhando para você. Não tô prestando atenção, não. Tu tá achando a bateria. Eu queria perguntar para ti assim, nos tempos que a gente está vivendo agora, certo, né?
quando a gente falou pai, o caminho para o mundo. Aí na hora eu parei para pensar, o mundo. Como o mundo tá? O que a gente está vivendo agora? Como que você vê a questão com o pai nos momentos de hoje, com o que o mundo está vivendo? Conseguiria responder essa pergunta para nós? Numa boa. Vamos lá. A experiência com a mãe é a experiência mais primordial de todos nós. Achei. Ou seja, se você não está bem com a mãe, você não está bem com a pessoa que te deu a vida, certo? Imagina que é a mesma coisa que o rio se rebelar contra sua própria nascente, né? Então, será que isso vai funcionar? Claro que não, certo? A experiência com o pai já é uma experiência mais tardia, porque a gente nasce dentro da barriga da mãe, certo? E posteriormente a gente vai conhecer, inclusive, o nosso pai. Algumas pessoas têm que ser apresentadas para o pai. E quem apresenta o pai para nós é a mãe, certo? Então a experiência com o pai era uma experiência mais tardia. Vamos dizer assim, sem a mãe a pessoa fica muitas vezes sentindo-se desamparada, desconectada do restante. Ela tem essas sensações estranhas de que ela não é amada, não é querida, não é amparada. Então, assim, isso gera uma série de efeitos muito desastrosos e penosos para quem está envolvido nesse tipo de dinâmica. Vamos supor agora que essa pessoa conseguiu tomar a mãe e conseguiu se sentir amada, querida, presente no mundo. O que acontece em seguida? Ela vai se preencher desse cuidado, né? Desse movimento de amor e vai se sentir presente na vida. O movimento seguinte é um movimento de exploração da realidade. Então você vê que uma criança fica na esfera da mãe ali até pelos 3, 4 anos, ela só existe a mãe. Eu lembro que meus meninos eram pequenos, o Henrique principalmente gostava que eu fizesse um carinho nele para ele dormir. Mas ele queria que a mãe fizesse. E aí, o que acontecia? Um dia eu cheguei lá, o homem estava muito cansado, eu fui lá fazer um carinho nele, ele chegou para mim e falou assim, você não é a mamãe. E é assim que acontece, né? Então até lá para os 3, 4, 5 anos, a criança está muito próxima da mãe e muito envolvida com a mãe. Bom, a partir desse momento, a mãe já pode deixar a criança com o pai e o pai vai fazer aquelas coisas que pai faz com o menino. Eu pergunto, o que pai faz com o menino? Tá? Hoje, talvez, a evolução social tem feito com que os pais tenham contato com as crianças e com atividades que eles fazem com as crianças muito mais próximas do que, por exemplo, na minha geração, nós passamos com os nossos pais. Mas mesmo assim, nós ainda podemos perceber que a criança prefere a mãe, e é assim mesmo, quando ela é pequena, né? E aí, gradativamente, ela vai migrando para a esfera de relacionamento com o pai. Se nós observarmos o que acontece com o pai, vamos pensar aqui numa situação comum, cotidiana, que a mãe vai fazer qualquer coisa, viaja e deixa a criança com o pai. Vamos pensar que é um menino de uns 4, 5 anos. E diz aí, Sheila, o que acontece quando você deixa o seu menino, você tem criança, eu sei que você tem. Sim. O que acontece quando você deixa o seu menino com o seu marido? Uma bagunça. Come fora do horário, come pizza na hora do almoço. O que mais? Eles botam a roupa que eles querem. Mais, vamos lá, o que mais? Não tomar banho, vai dormir sujo. Isso. Mais. Nossa, meu Deus, é muita coisa. Come cheeseburger, à vontade, bala. Acontece de você voltar e ter assim uma arranhada numa junta qualquer? Ter ralado um joelho? Roxo. Então, por que acontece tudo isso? Se você pegar todos esses movimentos em comum, você vai ver que todos eles têm uma coisa em comum. O pai dá à criança um nível de autonomia maior do que a mãe dá. E deixa a criança explorar os limites do mundo à sua volta de maneira mais autônoma e, lógico, claro, mais arriscada. Tá? E se importa
com questões que envolvem quase sempre a segurança mais essencial, mas passa por cima de uma série de detalhes, vamos dizer assim, que na visão da criança e do pai são de menor importância, tendo em vista o domínio da autonomia. Vou dizer isso de uma maneira mais simples. O pai deixa a criança se fuder, entendeu? E ele deixa a criança se fuder, vamos dizer assim, num limite, até o quanto aquilo não coloque a criança em perigo de vida. Mas se der só uns arranhão, tá? Se esse for o preço a pagar, para que a criança explore sua própria habilidade e sua própria autonomia, geralmente o pai vai permitir que ela faça. Isso eu observei que pode ser também descrito de uma outra maneira, que é assim, a mãe faz por nós, e a mãe faz coisa pra caramba. Vou dizer que ela faz pouca coisa não, geralmente faz tudo. Quase tudo que você aprendeu, desde usar talher, abotoar uma camisa, botar uma meia, amarrar um laço, tá? Quase tudo isso foi tua mãe que te ensinou, tenho certeza. E não só para você, como todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, todas que não estão. Então a mãe faz muita coisa por nós. Sobra pouco para o pai fazer. Vamos dizer assim, que a mãe já não tenha feito. Então essa dominância da mãe, ela, por muitas razões, ela é não só necessária e desejável, mas importante para a sobrevivência da própria criança. Mas chega um momento em que a criança tem que testar esses limites e verificar o que ela consegue fazer por si. Porque sem essa autonomia, nós não nos tornamos adultos capazes. Então chega um ponto em que a criança precisa desafiar esse fazer da mãe e fazer por si mesma. E nesse momento, o pai tem uma fortíssima influência. Não vou dizer que isso é absolutamente igual em todas as famílias. Já vi famílias onde é assim, o pai é a mãe é o pai. Mas tudo bem, tá? A criança precisa dessas duas polaridades. Aqui eu estou dizendo que da situação mais genérica, do que acontece na maioria das vezes. Sem a pretensão de estar certo, mas com uma boa pretensão de que eu estou razoavelmente em cima daquilo que a maioria vivencia. Tá? Então, o que acontece é que o pai, na verdade, não faz. Ele não faz. Mas como assim? O pai é passivo? O pai é negligente? Não, eu estou falando aqui de um não fazer muito específico. Um não fazer ativo. Ou seja, ele poderia fazer, mas ele não faz, tá? E deixa que a criança faça. Principalmente, ele deixa que a criança experimente certas coisas e chegue à conclusão por si mesma se aquilo é ou não adequado às suas próprias necessidades. Para isso, tem que haver um certo distanciamento emocional entre a pessoa que está permitindo essa experiência e a criança. Na minha observação, isso é difícil para a mãe. Sabe, se existisse um jeito de medir a dor emocional das pessoas, cada vez que o neném corta um dedinho, a mãe sofre uma facada no coração. É assim que acontece. Tá? As mães sentem profundamente a dor e o sofrimento das crianças. E os pais não sentem? Eles sentem, mas parece que para os pais é mais importante aquilo que vai acontecer depois do dedinho cortado do que aquilo que acontece durante o dedinho cortado. Ou seja, os pais olham para um ambiente mais amplo, eles olham para o bem-estar da criança de uma maneira mais ampla, não só para aquele movimento que está acontecendo, mas para as consequências mais amplas desse movimento. E a minha observação, então, é que esse papel do pai ele é muito importante, porque ele ao não fazer, ele deixa a criança experimentar por si mesma. E ao experimentar por si mesma, a criança aprende duas coisas, a autonomia e o preço da autonomia, ou seja, as consequências dessa autonomia. E com isso ela entra num looping de aprendizado mais profundo e, na verdade, extremamente importante para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer um de nós como adultos autorresponsáveis, focados e seguramente pessoas socialmente integradas, principalmente no mundo do trabalho, da consistência das metas de longo prazo, etc. Beleza. Sua pergunta, então, se volta para o aspecto de como é que isso importa no momento atual, especialmente no momento atual. Tá? Então, ainda vou fazer uma digressão básica aqui, que é assim, nós temos um problema nesse momento, que é o fato de que os homens fizeram muitas coisas ruins para as mulheres no passado, e aqui no Brasil não é exceção, pelo contrário, né? Aquilo que vulgarmente ficou conhecido como machismo. Tá certo? Quer dizer, uma sociedade onde, teoricamente, vamos dizer assim, a mulher não apita nada.
Mas isso não quer dizer que as mulheres não tiveram poder. Porque, veja bem, numa sociedade machista, quem que cria as crianças? Não são os homens. São as próprias mulheres. Então, quem cria o mundo machista ou feminista são as mulheres. Elas podem ter consciência ou não disso, mas são elas que, em última instância, perpetuam essa ideologia. Muito bem. A ideologia machista, ou a ideia machista, ou a construção social machista, ou a sociedade machista, seja lá que nome que nós vamos dar para isso, ela propiciou muito sofrimento às mulheres. E isso é um fato historicamente documentado. Ponto. Acabou. O problema agora é como é que nós mudamos isso de uma boa forma, sem correr no risco do alfa e do ômega, né? Que eu falei antes, sem sair de um extremo e cair no outro extremo. Que é o que nós estamos observando hoje em dia. Quer dizer, hoje nós vemos que grande parte das pessoas que estão vivenciando estão profundamente incomodadas com uma preocupação de não reproduzir esse modelo que foi tão difícil e penoso para as mulheres no passado. E aí parece que o jeito que as pessoas adotaram para fazer isso é massacrando os homens no momento presente, né? E a gente vê os efeitos desse massacre em muitas situações culturais hoje em dia. O que é uma infelicidade, porque nós estamos vivenciando uma espécie de machismo às avessas, né? Ou seja, agora os homens sofrem muito, porque você pega um homem jovem, ele está meio perdido, ele não sabe o que ele faz, se ele é muito gentil, ele é desprezado, se ele não é tão gentil assim, mais duro, ele é machista, ele é condenado, se ele faz uma coisa, ele é condenado pelo fazer o oposto dessa coisa, ele não acha um caminho muito bom. Esse movimento, ele tem produzido um efeito que eu tenho observado ao longo das últimas 2 décadas, cada vez mais pronunciado, que é um movimento assim. As pessoas não são muito valorizadas por assumirem responsabilidade, especialmente os próprios meninos. Porque se nós temos uma coisa importante a dizer a respeito da formação da masculinidade, é que se você observar uma criança pequena, você vai ver que as brincadeiras dos meninos todas, elas são todas competitivas. Né? Eu tenho 2 meninos, meu Deus. Se não tiver quem ganha, não tem brincadeira. Entendeu? Enquanto as brincadeiras das meninas são todas cooperativas, brincar de casinha. Eu já vi meninos assim, as meninas chamam os meninos para brincar. Pequenininhos, 5, 6 anos. Aí você vê assim, as meninas falam assim, vamos brincar de casinha? Ele fala assim, quem ganha? A hora que as meninas explicam que não tem quem ganha, né? Eles imediatamente perdem interesse por aquilo. E é assim, isso é biológico. Então nós observamos que esse movimento, ele competitivo, né, e tal, ele leva na formação natural da masculinidade ao senso de competição. Porém, a competição entre os meninos, ela é uma competição voltada essencialmente para um fim. E esse fim, quase sempre é estabelecer um ranqueamento de habilidades dentro do grupo. Vou explicar isso. Eu lembro que uma vez meu menino chegou em casa, na escola, virou para minha mulher e falou assim, mãe, ganhei o campeonato de cuspe lá da escola. A minha mulher arrepiou, né? Falei, que coisa mais nojenta. E aí ele chegou perto de mim e falou, pai, ganhei o campeonato de cuspe. Aí eu pus ele nos meus ombros e fiz uma festa, etc. Porque eu sei muito bem que no mundo masculino, não importa o que seja, você tem que ser bom em alguma coisa, nem que seja no cuspe, né? Eu lembro de um colega meu que ele era gordão assim, sentava na frente e ele não fazia nada, velho, não jogava bola bem, ele não fazia coisa nenhuma bem, ele só te fazia uma coisa muito bem, ele dava um pulo mais fedorento que você pudesse imaginar na face da terra. E quando tinha uma professora substituta e a gente queria acabar com a aula mais cedo, a gente falava, cutucava ele, falava, fulano, solta um daqueles aí, ele dava um peido lá, a aula acabava, a professora ficava ofendida, que abria a janela, acabava a aula, né? Ele era respeitado por essa habilidade em comum dele. E o que acontece dentro do mundo masculino é que cada menino vai competindo até que a gente descobre que aquele menino ali é bom para jogar bola, aquele ali é bom para dar peido, aquele outro é bom para fazer qualquer coisa, né? Cada um tinha um lugar nesse mundo. Essa competição, ela ranqueia as habilidades. E depois disso, o grupo de meninos, eles encontram um jeito de cooperar entre si para formar uma turma que funcione bem como um conjunto. No fundo,
se a gente pensar ontologicamente, ou arqueologicamente, ou sei lá, sociologicamente, não sei que nome nós vamos dar para o passado, isso foi muito importante para que os homens entre si encontrassem formas de cooperar cada vez melhor, porque no mundo dos caçadores e coletores lá da pré-história, isso era crítico. Cada homem dependia da sua vida do homem que estava do seu lado. Então ele tinha que ser bom. Se o cara era bom ou melhor na flecha, ele tinha que ficar na posição de ser bom para poder soltar a flecha. Se o outro era bom para correr, ele tinha que correr. É para achar um lugar dentro desse mundo. E o que nós observamos hoje, nesse momento? As pessoas estão perdidas em relação ao seu próprio lugar, em relação às suas próprias funções ou papéis que eles têm que desempenhar em diversos lugares. Essa falta dessa clareza dos lugares, essa falta de visão de que a competição nem sempre ela é feita com o objetivo de destruir o outro, mas no sentido de garantir que a cada um ocupe o lugar que lhe é mais adequado, o lugar onde ele tem mais talento, e dar esse lugar com respeito e qualidade, e usar esse talento a serviço do grupo, isso foi perdido. A competição hoje é enxergada, muitas vezes, como uma espécie de destruição. Não é uma competição, é uma guerra. O objetivo não é encontrar a habilidade daquela pessoa e colocar num lugar onde ela faz aquilo melhor. O objetivo é quase que destruir o inimigo. É como se fosse uma espécie de competição predatória, destrutiva. Perdeu-se essa noção de que a competição, na verdade, é uma maneira de testar a habilidade de uma pessoa em fazer alguma coisa, de maneira a dar a ela esse lugar onde ela é boa. E a falta dessa visão competitiva, masculina, que muitas vezes o pai dá, essa autonomia para você poder errar e aprender com as consequências, vai criando um mundo de pessoas excessivamente protegidas. E o que acontece se nós protegemos demais as pessoas? O que acontece se nós protegemos as pessoas dessa competição saudável? Elas, primeiro, não se desenvolvem. Segundo, elas não estão dispostas a assumir responsabilidade, porque elas não se sentem competentes para fazer isso. Consequentemente, elas não estão seguras no lugar onde elas estão. E, consequentemente, elas não se sentem aptas a cooperar de uma maneira eficiente umas com as outras. É assim, todo mundo quer a mesma coisa, e mesmo que todo mundo não seja igualmente capaz nessa mesma coisa. Eu vejo isso nas empresas, por exemplo, a dificuldade que é para você dar um feedback honesto para uma pessoa quando você precisa dar. Você chama o sujeito e fala assim, fulano, você não está indo bem nessa função, né? Vamos tentar uma outra coisa para você. O cara fica ofendido você dizer para ele que ele não está indo bem. Né? É a mesma coisa que num jogo de futebol você dizer para um time que acabou de perder de 10-0 que eles estão jogando bem para caralho. Bom exemplo. Não tem pé nem cabeça. A realidade tem que ser um bom feedback para nós. Quando a realidade está mostrando para você que você não está fazendo direito, é melhor escutar a realidade do que fingir que tudo está maravilhoso. Então, a falta dessa capacidade de ser criticado e ser honestamente capaz de tomar essa crítica como uma coisa positiva também é um dos grandes efeitos do fato de que o masculino está cada vez mais rechaçado para um canto, né? E eu tenho observado isso com crescente preocupação, porque as pessoas estão achando que a única força boa no mundo é proteção, acolhimento, ilubilu e, sabe, paçoquinha. E aí agora... E não enxergar a realidade, né, Décio? Quando a gente não enxerga a realidade, a gente também não enxerga os limites. A gente não enxerga nem para ir e nem para ficar. E o pai é muito a questão dos limites, né? Limite, disciplina, daquilo que se faz. Então, eu vejo muita postura reativa das pessoas. Aquilo que acontece, então eu vou reagir como todo mundo está reagindo. E acaba, por não saber, se eu não sei o meu lugar, não sei nem como que eu posso reagir a alguma coisa quando acontece. Por exemplo, agora o momento que a gente está vivendo, pandemia, né? Qual que é o meu lugar nisso tudo? É um bom momento para a gente avaliar a capacidade de se reinventar, qual é a força que tem, qual é a força que falta, os limites reais, né? A realidade está aí para jogar na nossa cara os limites que a gente tem para várias coisas. Então, se a gente não tem consciência da realidade e ficar brincando, e me preocupa um pouco que muitas pessoas continuam no mundo da fantasia na internet, né? Que é buscando as válvulas de escape da necessidade de ou se posicionar ou de fugir da realidade pela internet. Não mudou muita coisa. Sua relação com a realidade só saiu do lugar da prática do dia a dia ali para os relacionamentos da internet. Então, existe ainda
necessidade de ter aquele solavanco, né? O despertar, ou seja, vamos fazer alguma coisa com isso, né? Então, assim, o pai funciona dando essa dose de realidade de maneira homeopática para a gente, até que a gente consiga absorver isso em grande escala, né, vamos dizer. Quando o pai está ausente, o que acontece é que eu vejo que as pessoas vão sendo protegidas, 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 protegidas. Chega um momento em que, de repente, ela recebe tudo, essa pancada ela vem seca, de uma vez só. E isso costuma ser muito desestruturante para as pessoas, né? Então, hoje em dia, se você falar na internet qualquer coisa que não seja acolhimento, proteção, bilu-bilu, então aí as pessoas falam assim, nossa, mas que grosso, que Bolsonaro, que não sei o que, né? É, E verdade. aí ao fazer isso, uma polaridade importante da vida fica fora. Essa polaridade importante da vida, ao ficar fora, ela não dá à pessoa uma certa resiliência necessária, né? Vou dizer de outra maneira, nós vivemos um momento econômico muito interessante, observe. Eu estava lendo, eu sou muito interessado em macroeconomia. Então eu leio tudo que eu posso sobre teoria monetária, a situação financeira do mundo me interessa muito. Quer porque eu tenho vários negócios, quer porque simplesmente eu acho isso um barato. Assim, entender as tendências macroeconômicas me dá um norte muito claro como eu devo dirigir os meus negócios e principalmente o que eu não devo fazer. E me abre portas para oportunidades de investimento e etc. Né? Mas o ponto é que, por exemplo, nesse momento das crises econômicas de 2008, por exemplo, os Estados Unidos injetou uma montanha de dinheiro para impedir que muitas empresas que estavam super alavancadas, que estavam apostando de uma maneira desmesurada, sem um equilíbrio entre a relação de risco e retorno, essas empresas deveriam ter falido. Esse é o fato. Elas tinham que ter falido. Por quê? Porque na vida é assim, se você não escreveu, não leu, o pau comeu. Tá certo? E aí o Banco Central americano imprimiu 700 vezes mais dinheiro do que existia até então para poder sustentar uma série de negócios que estavam capengas e não eram eficientes a continuarem vivos. Muito bem, agora nós estamos nessa pandemia. Os Estados Unidos já imprimiu 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares era todo o dinheiro que existia no mundo até antes de 2008. Quer dizer, ele ampliou a base monetária, mas deu mais um tombo. Ela ficou mais 800, ela estava 700 vezes, agora está 800 vezes maior do que em 2008, numa pancada só, numa canetada. Isso significa, na prática, que muitas empresas vão sobreviver simplesmente porque receberam empréstimos subsidiados do governo. O que acontece quando eu deixo uma empresa ineficiente sobrevivendo? Ela ocupa um espaço de uma empresa que poderia ser mais eficiente e entregar um serviço melhor, mais rápido, mais barato, de melhor qualidade, etc. É como se eu estivesse fazendo... É um meu filho que é incompetente, mas eu mantenho ele no emprego e pago um salário para ele, faço bilu-bilu, porque ele é meu filho. Né? O que acontece com o custo disso? Esse custo ele é transmitido para toda a estrutura, ou seja, todos nós estamos pagando porque os Estados Unidos está salvando as empresas zumbi dele lá, que deveriam ter falido. Eu sei que parece uma conversa dura essa, mas a verdade é que quando nós não somos capazes de sermos honestos a respeito da nossa própria eficiência ou ineficiência, não só nós pagamos o preço, mas todos aqueles que estão em volta de nós pagam esse preço. Né? E o efeito disso, eu tenho observado, por exemplo, é que as famílias estão muito sobrecarregadas, principalmente as mulheres estão muito sobrecarregadas. Porque como o homem ficou meio no canto e perdeu muito poder e influência, então quem que está hoje fazendo o serviço que era das mulheres e dos homens? As mulheres. Sim. E aí, esse efeito é um efeito desastroso para todas as pessoas envolvidas. Quer dizer, ao não darmos um lugar correto para o masculino, nós, na verdade, sobrecarregamos o feminino, porque ela tem que fazer os dois papéis, não é verdade? E esse movimento, a sociedade inteira está sofrendo. Então, o que a gente vê é uma tentativa exagerada de proteção das pessoas. Espero que vocês entendam aqui que eu estou falando, que não é no sentido de ser de esquerda ou de direita, mas no sentido de proteger as pessoas, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam ricos ou pobres, das consequências ruins ou boas daquilo que elas fazem. Então, isso bate de frente com aquilo que nós falamos nas ordens da ajuda no nosso treinamento, né?
Nós temos um módulo inteiro que a gente explica o que é ajudar de verdade, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas falam assim, estou ajudando fulano, mas no final ele perde dinheiro, o fulano não melhora de vida e a relação entre os dois vai para o saco. Então, isso para mim não é ajuda. A ajuda necessariamente deveria ser uma coisa que ajudava o ajudado, não piorava a vida do ajudante e pelo menos mantinha uma boa relação entre eles. Sim, é o mínimo. Mas muitas vezes as pessoas dizem, estão ajudando as outras, e você vai ver no final da história, o que acontece é, ou o ajudado fica pior, ou o ajudante fica pior, ou a relação entre os dois vai para o beleléu. Então, nesse sentido, quando as pessoas são poupadas das consequências do que elas fazem, seja para o bem ou seja para o mal, por exemplo, uma pessoa se esforça muito, faz um bom trabalho e não é reconhecida, ou uma pessoa faz uma cagada e não é adequadamente punida ou advertida, isso tudo tem efeitos ruins para um lado e para o outro e para o sistema como um todo. Então, esse movimento, geralmente ele era antigamente feito pelo pai. Hoje, ele não é feito nem pelo pai nem pela mãe. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, muitos casais se separam, o pai é alijado do processo de criação das crianças, ou seja, ele fica longe. Não vou entrar no mérito aqui, porque geralmente ainda querem colocar na conta dele o fato de ele estar alijado. Né? Então, assim, eu não sei se isso é sempre verdadeiro, tá? Mas o fato é que ele fica alijado, então a mãe fica sobrecarregada, porque ela tem que fazer o dela e o dele. E pior da história, como ela tem que trabalhar, fazer todas as coisas que ele tinha que fazer, ela não tem tempo para fazer esse movimento de dar às crianças esse feedback. E então elas vão para a escola. E lá na escola elas vão escutar o quê? Elas vão escutar o que as outras crianças estão dizendo, que estão mais ou menos na mesma situação. Então aí começa uma ideia maravilhosa de um mundo onde só tem coisas maravilhosas, mas não tem preço de nada, sabe? É um shopping com cartão de crédito ilimitado, que a fatura nunca chega. Todo mundo pode fazer o que bem entende e a conta tem que ir para alguém. Quem eu não sei o que é. As pessoas podem fazer o que elas bem entenderem. Essa ideologia está ganhando força cada vez mais. Então, quer ver um exemplo simples? É o seguinte, as pessoas não estão fazendo o isolamento que deveriam. Não estão protegendo as pessoas vulneráveis. E eu estou falando aqui não só dos vulneráveis em relação à doença coronavírus, mas em relação aos vulneráveis sociais, né? As pessoas pobres, aquelas que não têm condição de ficar separadas. Nós não estamos fazendo nada disso. Então, esse movimento ele não vai terminar bem. Lógico que não vai terminar bem. Então, o pai está fazendo muita falta, né? Sim. O pai está fazendo muita falta. E o Décio, fala um pouquinho pra gente, porque é importante, muito do público que escuta são mulheres, né? E do importante papel das mães incluírem esse pai na vida dos filhos, né? E porque a gente sabe aí na nossa prática, principalmente na relação de casal, como existe essa exclusão e os impactos que geram na vida dos filhos. Então, acho importante a gente falar sobre isso também, já que você falou de uma maneira macro, mas também da prática do dia a dia na vida, principalmente para pessoas que estão em casa hoje, né? E vivendo essa realidade, tendo... Primeira coisa que eu preciso distinguir aqui é o que é pai e mãe do que é homem e mulher, tá? Porque são duas instâncias muito diferentes. Quando eu estou falando aqui de homem e mulher, eu estou falando de uma relação de casal e, portanto, uma relação de equilíbrio, onde a lei sistêmica dominante é o equilíbrio. Aí eu costumo dizer que relação de casal é para adulto. Porque aí é briga de cachorro grande, você está entendendo? Escreveu, não leu, o pau comeu. O que governa a relação de casal é o equilíbrio entre as partes. Ou seja, eu tenho que fazer uma coisa boa e ter reciprocidade nisso. Ou fazer uma coisa ruim e esperar que eu já vou ter uma reciprocidade também. É esse jogo de equilíbrio que leva ao respeito e à troca e à complementariedade, que inclui a intimidade, mas não está limitado a ela. Os casais constroem as famílias ombro a ombro, fazendo juntos aquilo que eles têm que fazer como homem e mulher. E isso tem anterioridade ao que acontece na relação pais e filhos. Quer dizer, você se torna pai ou mãe depois que você encontra uma pessoa e estabelece com ela algum tipo de vínculo, para começar sexual. Então, separar essas duas instâncias é importantíssimo, porque a relação entre pais e filhos é uma relação de ordem. Nós vamos sempre fazer pelos filhos algo que os filhos nunca vão poder retribuir. Porque nós já recebemos isso dos nossos pais, a começar da nossa vida, e tudo aquilo que os pais fizeram. Quando nós entendemos isso,
vamos entender também que a existência da nossa vida e a existência da vida dos nossos filhos depende desse vínculo sexual entre o homem e a mulher. É assim que a gente nasce. Se você está respirando aí ou eu aqui, é porque meu pai comeu minha mãe, ponto final. É assim que eu vim, tá? Então, o sexo tem uma importância vital para a existência da vida, e nós não podemos diminuir isso. Beleza? Tá claro? Vamos começar por aí. Daí que acontece o seguinte, quando surgem problemas de relacionamento entre homem e mulher, muitas vezes as pessoas misturam isso com relacionamento entre pai e filho, ou entre mãe e filho. E isso não pode acontecer porque são duas instâncias completamente distintas, e porque o amor que existe entre filhos e pais não chega nem perto do amor que existe entre homem e mulher. É outro mundo, tá? Por quê? Porque é simples. No relacionamento de casal, você pode ter um relacionamento de casal, 2, 5, 10, 20, tá? E tá tudo bem. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas está tudo bem. A vida continua, você pode ser feliz, funciona. Agora, pai e mãe, você não pode trocar. Não tem jeito de você ter um primeiro pai, um segundo pai, um terceiro pai, um quinto pai. Não tem. Então, o segundo ponto, os pais estão dentro de nós. Ou seja, eu estou aqui falando com você, eu sou falante, porque meu pai era falante, minha mãe era falante. Então, eu ser falante é uma continuidade do falantismo dos meus pais anteriormente. Eu também. Ganhei essa de presente deles, entendeu? Já posso ser falante natural. Tá tudo bem. Não consigo tirar de mim essa parte de mim que é igual a eles. O que acontece, entretanto, a mãe critica o pai para a criança. Ela está criticando metade da criança. E isso gera um impacto emocional brutal sobre as crianças. Essas dinâmicas eu vi, continuo vendo, infelizmente, todos os dias, porque nós trabalhamos muito e temos aí em volta de 300, 400 alunos novos de treinamento por ano, e ainda por cima, talvez um dobro disso de clientes que vêm no nossos workshops para serem atendidos. Quer dizer, eu vejo aí 1.200, 1.500 casos por ano, e eu vejo isso todos os dias, a dor profunda que as pessoas enfrentam quando os pais falam mal uns dos outros para as crianças. E que dinâmicas isso leva? A lista é enorme. Vamos começar. Uso de droga, tá? Vício de toda a natureza, delinquência, para dizer assim, os que são das páginas policiais. Agora vamos para as páginas não policiais. Problemas de relacionamento diversos, dificuldade na escola, às vezes algumas doenças, principalmente doenças de cunho alérgico, eu vi muitas vezes. Problemas de relacionamento social, aquela criança que não consegue se relacionar com certos tipos de situações ou pessoas. Problemas de relacionamento profissional de muitas ordens variadas. Então, essa tentativa de puxar a criança para ajudar você a formar um partido político, para mover contra o cônjuge, não importa que agora eu estou falando do pai fazer isso com os filhos contra a mãe, ou da mãe fazer isso contra o pai, se tem uma coisa que isso, eu posso te garantir que isso não funciona. Isso dá sempre errado, porque a dinâmica amorosa profunda da criança não consegue lidar com isso de uma boa maneira. Então, esse movimento, onde a pessoa quer usar a criança para resolver um problema de casal, tá certo? É uma coisa que é impossível. É como se eu tentar usar uma colherinha de café para fazer sopa. Não funciona, tá? Porque o problema é de uma ordem de grandeza que a criança não consegue ajudar a resolver. Você está numa outra esfera, né? Então, posto essa diferença, fica claro que toda tentativa de fazer esse tipo de movimento contra o cônjuge, usando as crianças, vai produzir uma sequela emocional brutal nessas crianças. Ponto. A exemplo mais claro disso, que produz uma dinâmica que eu vi muitas vezes. Vou contar 2 casos rapidinho. Um é o seguinte, você vira para o seu filho e fala para ele, não seja como seu pai que é alcoólatra e violento. A criança ama o pai e ama a mãe. Ela conhece a história, ela sabe que o pai é violento, sabe que o pai é alcoólatra. Ela concorda com a mãe, claro. Ela está vendo. Segundo, ela ama a mãe, ela não vai concordar? Claro. Só que ao mesmo tempo ela tem um amor profundo por esse pai. Então o que ela faz? Ela suprime esse amor, porque ela acha que se ela mostrar que ela ama o pai mesmo assim, a mãe vai ficar chateada com ela. Depois, quando essa criança cresce, o que ela faz? Ou ela casa com um alcoólatra, ou ela se torna alcoólatra. Pronto. Olha que beleza. Parabéns para você. Tá? Só que não. Segunda situação que eu vou dar um exemplo. Uma vez veio para mim um homem, esse homem estava tendo dores violentas na coluna. Quando eu pus ele em pé na minha frente, pedi para ele tirar a camisa para fazer uma análise postural dele, o corpo dele era torcido. E era torcido de uma coisa, de um jeito mais engraçado, Sheila, que é o seguinte,
Eu vou até ficar em pé aqui para você entender. É assim, ó, o corpo dele era aqui. O quadril dele era virado para lá. E o ombro era virado para cá. Ele andava assim, desse jeito, torcido assim, empenado. O cara andava como se... a bacia dele era virada para a direita e o ombro virado para a esquerda. O cara era todo torto. Assim, eu tenho até dificuldade de simular essa situação. E é lógico que com isso esse cara tinha uma dor na lombar violenta. E eu pus ele na mesa e fiz alguns exercícios. Na época eu trabalhava muito com hipnose. Eu fiz uma regressão com esse cara e ele regrediu ao momento em que os pais se separaram e ele tinha 8 anos. E eu perguntei, o que aconteceu de marcante para você quando você tinha 8 anos? Ele falou, separação dos meus pais. Eu perguntei, e o que aconteceu de marcante lá nessa separação? Ele falou assim, um dia meus pais me chamaram e puseram na mesa, do lado de cá. Cada um deles se sentou numa ponta da mesa e eles disseram, agora meu filho, você decide, você vai ficar com o papai ou com a mamãe. Putz. E ele falou, e eu falei, e eu decidi ficar com meu pai. Né? E seu pai estava de que lado da mesa? Ele falou assim, meu pai estava à esquerda. Né? Então o que aconteceu com o corpo desse cara? Metade dele queria ir para o lado da mãe. O quadril foi para o lado direito e o ombro foi para o lado esquerdo. Ele ficou empenado daí para frente o resto da vida. E foi uma sessão muito impactante. Esse cara melhorou pra caramba dessa dor. Quando eu falei com ele, você não tem que escolher entre o pai e a mãe. Você nunca teve que escolher. Você pode dizer para eles que você ama os dois. Esse homem chorou, velho. Chorou assim uns 20 minutos. E ele saiu desempenado do consultório. E sem dor na torácica. Na torácica e na lombar. E foi muito marcante para mim, porque eu vi na minha vida muitos homens e mulheres divididos internamente por causa desse movimento. Eu tenho certeza que as mulheres que estão nos ouvindo e os homens que estão nos ouvindo não querem isso para os seus filhos. Eu tenho certeza disso. Por isso, não façam com que as crianças tenham que optar pelo pai e pela mãe. Ah, muitas pessoas dizem assim, mas eu não falo mal do pai dele para ele. Ele precisa. Às vezes, o coração está cheio de crítica. A criança sabe, velho. A criança percebe. Quem é que é capaz de enganar a criança? Ninguém engana a criança, não. As crianças são mais perceptivas do que os adultos. Então, assim, você não fala, mas no seu coração isso está cheio, né? E aí o que acontece? Como é que resolve isso? Eu tenho certeza que vocês estão me perguntando isso agora. Mas esse cara é um brancão, velho, doido, né? Falador de palavrão, ainda vem falar isso para mim ainda? Ele não sabe o que eu estou vivendo. Eu realmente talvez não saiba, mas eu sei como é que eu posso te ajudar. É bem simples. Por mais que o homem não seja adequado, ou a mulher não seja mais adequada para você, e eu te digo, ninguém é obrigado a namorar quem não gosta mais, tá? Estamos juntos nessa. Vou te dizer que, por mais que seja assim, o pai, que é quem te deu aquela criança, ainda existe naquela criança. E você conseguiria, e eu tenho certeza que você consegue, amar o pai na criança, ou amar a mãe na criança. E isso é possível. Quer dizer, por mais que você esteja com raiva do homem, você pode continuar amando o pai na criança. E quando você olha para uma criança e diz para ela, eu amo o seu pai em você, ou eu amo a sua mãe em você, você vê imediatamente o sorriso e o alívio que a criança sente. Porque ela sente que ela não precisa se meter nos assuntos de casal dos pais. Né? E mais, tá? Eu tenho experiência já de 21 anos de trabalhar com famílias. E eu me divirto, sabe assim? Eu posso dizer que eu faço um trabalho maravilhoso que ajuda muitas pessoas, mas acima de tudo eu me divirto. Eu não acho que eu tenho que sofrer e não acho que para fazer uma boa intervenção a gente tenha que, sabe, bancar o carrancudo. Não precisa. Dá para falar de coisa séria. Dá para falar de coisa séria, brincando, dá para fazer. Eu já tive situações onde eu fiz intervenções duríssimas sobre clientes. O cliente começou a chorar, eu paro a intervenção, conto uma piada, ele ri comigo, aí eu volto para poder a intervenção, ele volta a chorar, né? Porque ele sabe que eu estou ali fazendo isso de um coração para outro. Tess, eu acho que a gente tem só uns 3 minutos, mais ou menos, aqui pelo meu cálculo, tá? Tá muito boa a conversa. Te ouvir é muito bom. E eu sei que dá para fazer isso. Como é que faz isso? Ia falar, né? Então, como é que você faz isso? Como eu disse, amando o pai na criança. Mas eu quero dizer um outro detalhe, que assim, eu me divirto. As pessoas sentam do meu lado e falam assim, meu pai não dava certo com a minha mãe. Você fala assim, é mesmo?
Quantos anos eles ficaram juntos? Há 40. Quantos filhos tiver? 8. Eu falei, vocês deram certo, hein, velho? Não tinha nem ar para não respirar nessa sala. Tanta gente que tinha aqui dentro dessa sala aqui agora, que era tudo seu irmão. E aí eu quero dizer o seguinte, é muito importante que a gente compreenda que no relacionamento de casal, como a relação é de equilíbrio, o equilíbrio sempre dá para acertar a conta, né, velho? Se o cara fez uma dívida muito grande, mas ele agora paga uma conta correspondente, o equilíbrio está acertado. Então eu vi muitas vezes que os casais são, não tem outra palavra, não é filho da puta mesmo, porque é o seguinte, eles brigam na sala de jantar, de preferência com o máximo de plateia possível, mas na hora de reconciliar, eles não chamam você lá não, eles vão lá no quarto mágico, tranca a porta, Sim. e aí ó, eles acertam lá o sistema deles, e depois no dia seguinte começa tudo outra vez, mas eles não contam para nós o que eles fizeram para reconciliar. Então, às vezes, as crianças têm uma imagem distorcida. E eu acredito que muitas pessoas que ainda têm dificuldades no casamento hoje ainda estão vivenciando esse modelo distorcido, onde eles pensaram que os pais não se davam bem. Mas, às vezes, os pais ficaram juntos 30 anos, 40 anos, 50 anos, brigando, né? É assim, eles brigavam de manhã, reconciliavam de noite. Né? Mas a parte de reconciliação você não viu. Então, cai a ficha, que a pessoa cai a ficha, meu Deus, mas é mesmo, os caras ficaram 50 anos, eles brigaram de manhã e reconciliaram. E aí, bobo de você que ainda continua lá intrometendo nessa história e reproduzindo uma história falsa na sua própria vida. Porque isso gera uma tendência à repetição, né? É isso, né? Então, assim, você sempre pode brigar com o seu marido e dar um jeito de fazer um cafuné nele e reconciliar, mas se você puxar o seu filho para dentro dessa briga, ele não vai conseguir fazer isso com a mesma facilidade, porque ele ama os dois e ele não consegue fazer uma escolha. Então ele vai ficar torto, igual o meu paciente lá, né? Isso é muito ruim, causa sequelas muito pesadas, tem muitos efeitos desastrosos. Ontem mesmo eu estava fazendo uma entrevista com um juiz e um promotor, e eles me contando casos lindos sobre reconciliações profundas e soluções que eles fizeram com pessoas nos tribunais ou em audiência de conciliação, onde as crianças puderam finalmente encontrar a paz com o pai e a mãe. E eu acho que a gente não precisa chegar no juiz nem do promotor para isso, a gente pode fazer antes. A gente só tem que amar a metade da criança, que é igual aquele desgraçado que te deu esse filho, ou aquela desgraçada que te deu esse filho, né? Mas que você ama loucamente a criança e vai continuar amando, porque os nossos filhos são parte de nós, são nossa continuidade. E o mundo ganha, né? Porque crianças inteiras, seres humanos inteiros vivendo no mundo vão contribuir cada vez mais, que é aquele início da conversa, né? Início de tudo. Que nós precisamos de mais pessoas para entregar mais para o mundo, para fazer mais, ajudar na transformação. Quanto mais pessoas inteiras, melhor para todo mundo, né? Décio, muito querido. Obrigada pelo teu carinho, pela presença. Eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Nós estamos numa sequência de lives, Décio, assim, que vem da criança, a mãe, o pai. Amanhã vai ser sobre relacionamento afetivo, costurando mesmo aquele caminhar, né, para chegar também lá na espiritualidade, na terceira consciência. E convido vocês a participar dessas lives todos os dias às 22h12, tá? E hoje foi exceção, porque o Décio... Vai dormir mais cedo, Décio, hoje? Não! 22h12 é tarde. Então, eu sou morcego. De qualquer forma, então, a partir de amanhã, convido vocês a participarem, 22h12, sobre relacionamentos afetivos. Vai ter Paulo Pimon, Marinesa Araújo. Falei com a Isabela Couto agora à tarde, ela topou também fazer uma live comigo, bem querida, né? Ela é uma fofa. Adoro então, ela, sim. Não, nós somos teus alunos, né, Décio? E essa honra, a gente percebe, a gente se reconhece, sabia? Nós, teus alunos, teu e da Wilma, quero um beijo pra Wilma também, minha admiração por ela. A gente se reconhece, a gente começa a perceber pela postura que a gente sempre se coloca. Você ensinou muito bem pra gente a postura. E isso é um legado que você vai deixar para todos os multiplicadores aí das constelações, a postura. Fundamental. Muito obrigada por isso, viu? Um grande beijo. Tudo de bom. Beijo para todo mundo que tá aí. Até mais. Até mais.